Depressão pós-parto é o tema do capítulo de hoje da nossa série especial sobre a maternidade real. Pesquisas recentes mostram que essa é uma doença mais comum do que a gente imagina. De cada 100 mulheres brasileiras, pelo menos 25 desenvolvem os sintomas, especialmente entre 6 e 18 meses depois do nascimento do bebê. São apenas 9 meses de espera. Para muitas mulheres, ser mãe é um projeto, resultado de anos de expectativa. Mesmo que eu queria ter outras coisas, trabalho, faculdade, eu sempre quis ser mãe. Era para ser muito fácil, por um lado. Bebês lindos e saudáveis. Limpinhos, maravilhosos, não chora, aquela coisa assim, né? Depois de 3 anos Ia comer direito, eu nem imaginava que existia refluxo, né? a ideia da maternidade perfeita foi se desfazendo. O cansaço da jornada excessiva, a restrição do sono por conta do bebê, a força da realidade desmanchou a fantasia. Eu sempre naquele processo de medo, aquela melancolia, aquele choro fácil. E eu tive uma enxaqueca quando ele tinha 1 ano e me adormeceu do lado direito. O neurologista falou pra mim que era depressão pós-parto. Depois que o filho nasce, 1 em cada 4 mães tem depressão pós-parto. O que era cor vira uma sombra que cresce, se espalha, contamina o que está em volta. Uma das causas é física. O funcionamento do cérebro sofre uma mudança brusca depois do parto, quando a taxa de hormônios despenca. E há outras explicações. Muitos quadros de depressão pós-parto, na realidade, eram quadros de depressão na gestação, não diagnosticados e não tratados. Há uma negligência, inclusive aqui no Brasil, nos exames de pré-natal para se fazer o diagnóstico correto de depressão. Com os antidepressivos, os sintomas de Marta melhoraram. Veio então o 2º filho, Gustavo. Junto com ele, uma alegria imensa. E depois, de novo, uma tristeza profunda. Como alguém que floresce e logo depois perde o vigor. Desesperador. A sensação de impotência é terrível. Faltava ar, assim. Tinha falta de ar, eu tinha medo de dirigir. E eu tinha medo de pôr o Gustavo na cadeirinha e vir alguém me assaltar e levar eles embora. Ou então que ele caísse, que... Eram uns medos que hoje eu vejo que não tem muito fundamento, né? Mas que naquela época te matava. Era a pior coisa do mundo. Eu olhava para ela e não via a minha esposa antes do casamento, antes de ter os filhos, sabe? Era outra mulher. Você olhava e eu ficava perdido, eu falava, caramba. Mas ali dentro eu sabia que ela estava ali. Eu falei, ela está ali. Nessa fase tão importante da vida, a maternidade, algumas mulheres costumam confundir os sintomas da depressão com o chamado baby blues, ou melancolia pós-parto, quando as mães relatam tristeza e angústias permanentes. Apesar de algumas semelhanças, as diferenças entre os 2 quadros são grandes. Enquanto o baby blues é leve e passageiro, a depressão é uma doença que tende a se agravar se não for tratada. As pessoas acham que depressão pós-parto é frescura, e não é frescura. Bruna planejou a gestação dos gêmeos com amor e dedicação, mas o inesperado bagunçou os planos. As crianças nasceram prematuras e ficaram dias na UTI. Eu só chorava. A alegria estaria de volta quando os bebês se recuperassem e viessem para casa. Era o que Bruna pensava. Só que a rotina de fraldas e as tentativas frustradas de amamentação
depressão. E me senti mais agressiva com todos. Às vezes eu chegava até a bater neles. E assim, é uma coisa, é um processo. Então você faz aquilo, automaticamente você se arrepende e você se machuca. E você tinha medo de fazer coisa pior, Bruna? Ah, tinha. Eu tinha os pensamentos que eu falava, meu, não é de mim. Com as crianças na creche e a rotina voltando ao normal, Bruna hoje se sente melhor. O que você diria para mulheres que passam e passaram por tudo que você passou? Não se flagela sozinha, sabe? Porque isso é um flagelo sozinha. E essa é a pior coisa. A mãe, assim, para os filhos, isso daí acaba com um elo entre os filhos, entendeu? Para você, o que é a depressão, Marta? A depressão, ela é um poço, mas ele, depois que você entra, você consegue sair. Mas precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Depois de 5 anos, Marta ainda toma antidepressivos. É uma recomendação médica. Mas para ela, o passado ainda é uma visita constante. Muitas vezes o sorriso, assim, era para fora, mas por dentro tava morrendo. Por que isso ainda te emociona, Marta? Ah, me emociona porque eu podia ter curtido muito mais. E não curti tanto quanto que eu sonhei. Eu sonhei muito em ser mãe. Longe do poço escuro, da tristeza que consome os dias, dos labirintos da mente, Marta encontrou seu próprio jeito de ser mãe. Diferente de como ela imaginava, longe do modelo com que sonhou. É a maternidade real, em torno de filhos de verdade. Mesmo tendo passado tudo isso, hoje eu vejo como uma vitória. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. No capítulo de amanhã, a dificuldade dos primeiros dias. Eu não imaginava que doía a amamentação. As noites em claro. Bom, agora já são 3h15 da manhã. E a rotina de cabeça para baixo. É assim, um amor incondicional, mas assim, você não imagina o que você vai passar. Aqui, no Jornal da Record. Ih, filha, você tá dando risada?